Olá, boa noite. Veja o resumo de notícias do que aconteceu no Maranhão agora, no Dia News. Polícia identifica corpo encontrado dentro de uma mala no bairro do Monte Castelo. Bandidos explodem mais um caixa eletrônico no Maranhão. Moradores de Passo do Lumiar bloqueiam estrada em protesto. O Dia News está no ar no dia que o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, foi recebido com um protesto pelos médicos que ficaram de costas ao ministro. Foi encontrada uma mala com partes de um corpo humano no bairro do Monte Castelo. Foram os moradores que encontraram o corpo em avançado estado de decomposição. Pela tarde, a cabeça da vítima foi encontrada carbonizada. Jairo Martins. O corpo foi encontrado por volta das 10 horas da noite, quando os moradores resolveram abrir uma mala de onde saía um grande mau cheiro. Eles se depararam com o corpo onde faltava a cabeça e os membros inferiores, que só foram encontrados a cerca de 30 metros. Carbonizados. A polícia estava à procura da cabeça e dos membros inferiores, que só foram encontrados na tarde de hoje. O homem foi identificado como Francisco João de Souza, de 30 anos. Ele era natural do estado do Piauí e trabalhava como servente da construção civil. Segundo informações da polícia, ele havia saído do alojamento onde ele dormia na última sexta-feira, sem dizer para onde ia. Ele é um piauiense que está aqui desde março, trabalhando nessa empresa, né? E estaria morando no próprio canteiro de obras, num alojamento. Mas uma coisa intriga a polícia. Eles acreditam que os membros que estavam desaparecidos não estavam no local quando a mala foi encontrada pelos moradores. Que nós estivemos ontem à noite aqui e essa cabeça não estava aí. Então pode ter sido colocada depois. Eu estou achando muito estranho. Eu teria, vamos dizer assim, eu teria visto essa cabeça aí. E mais uma explosão a um caixa eletrônico no Maranhão, desta vez em Cidelândia, a 600 quilômetros da capital. A ação aconteceu por volta de 3 da manhã de hoje, com uma grande explosão. Muita gente resolveu sair às ruas para ver o que havia acontecido e, com a força das dinamites, a estrutura do banco ficou abalada e a parte interna completamente danificada. Em 5 anos, a agência foi assaltada 4 vezes. Só em 2013 já é a terceira explosão na agência. Até agora, nenhum suspeito foi preso e, segundo a polícia, 6 homens participaram do crime. Na cidade de Bacabal, uma fiscalização da Procuradoria Regional do Trabalho identificou 12 pessoas trabalhando em condições escravas. E o agravante é que a obra é do Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. Entre as irregularidades estão falta de assinatura das carteiras de trabalho e falta de água própria para o consumo. E hoje, moradores do bairro Lima Verde, em Passo do Lumiar, interditaram a rodovia que dá acesso à capital. Ônibus ficaram impedidos de seguir viagem. Joelson Braga. Para chamar a atenção das autoridades, bloquear estradas e atear fogo em pneus são práticas que nos últimos meses vêm sendo adotadas em manifestações em todo o país. E no protesto desta segunda-feira no bairro Lima Verde não foi diferente. Aqui, a quantidade de problemas é extensa e os moradores resolveram ir para a rua cobrar solução e fecharam a MA 201. Começa com a questão do saneamento básico, né, asfaltamento das ruas, iluminação pública que nós não temos, segurança pública, coleta de lixo de maneira correta e limpeza, né, um cuidado com as nossas ruas. Aqui nós estamos realmente uma questão de nada. O descaso é geral. Políticas públicas é zero aqui com a gente. A polícia informou que havia um acordo com os manifestantes para liberar o tráfego, mas não foi cumprido. A representante da liderança aqui falou que 10 horas liberava a via, né? E assim também que chegasse o pessoal da Prefeitura do Passo Lumiar para ele entrar no entendimento das necessidades do residencial Lima Verde. Situação complicada. E eu volto já com a história de um tetraplégico que vive abandonado pela família. E ainda tem política e protestos. É bem rapidinho, não saia daí. Estamos de volta e com a visita do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que veio ao Maranhão para falar do programa Mais Médicos, que foi anunciado pelo governo federal. Em protesto, médicos maranhenses ficaram de costas ao ministro.
O número de médicos do estado foi questionado por profissionais de medicina que estiveram no encontro para protestar contra o programa federal. Na verdade, não existe falta de médicos no Brasil, existe uma má distribuição. A carência de profissionais de medicina fez com que o governo federal lançasse na semana passada o programa Mais Médicos, apresentado nesta segunda-feira aos prefeitos e gestores municipais maranhenses durante a visita do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Se os meus colegas não quiserem sair, eu vou para frente do povo aqui. Vamos passar aí o primeiro slide. O secretário de Saúde, Ricardo Murá, questionou os dados do Conselho Federal de Medicina e afirmou que um dos grandes problemas da saúde no estado é a contrapartida dos municípios. Como é que a gente gerencia esse programa? Quer dizer, o programa na teoria é ótimo, na prática ele é um pouco diferente. Primeira ação do programa é mais infraestrutura, construção de unidades, reforma das unidades, ampliação, apoio à construção e manutenção dos hospitais. São mais de 540 novas unidades de saúde sendo construídas e ampliadas no interior do Maranhão com esse programa. E junto com a infraestrutura, mais recursos, mais meios. Mas a gente sabe que um médico ali do lado do paciente faz a diferença em qualquer situação. Depois o ministro Padilha foi recebido pela governadora Rosiana Sarney. Márcia Carvalho. Boa noite. Após o encontro com os prefeitos, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, veio até o Palácio dos Leões para uma reunião com a governadora Rosiana Sarney para tratar sobre a atualização dos repasses para a saúde no estado. Na ocasião, ele anunciou investimentos na ordem de 200 milhões de reais. Outro assunto foi quanto ao teto da saúde destinado para o estado. Atualmente, o Maranhão recebe R$ 127 per capita, enquanto em outros estados o valor é de R$ 160. Veja o que disse a governadora Rosiana Sarney sobre o assunto. E a outra questão que nós discutimos é justamente o teto, né? O teto porque o Maranhão tem o menor teto de saúde de todos os estados brasileiros. Então ele ficou de estudar e é preocupante esse teto porque todos os outros estados têm um teto maior e nós agora estamos nos preparando a rede do estado para podermos entrar com o processo no Ministério da Saúde para que a gente possa alcançar esse teto e, sendo assim, melhorar os recursos para a área da saúde. E os maranhenses agradecem. E foi dada continuidade às reuniões sobre o Plano Plurianual de São Luís. Dessa vez, o encontro foi na comunidade do Itaquibacanga. Participaram da audiência lideranças comunitárias da área Itaquibacanga, com o secretário de Planejamento e Desenvolvimento. Ele apresentou aos moradores a forma de funcionamento do Plano Plurianual, que é um instrumento de planejamento governamental de médio prazo previsto no artigo 165 da Constituição Federal. Nós temos como prioridade hoje dentro do Itaquibacanga a ampliação da barragem do Bacanga, com a duplicação da Avenida dos Portugueses, além da infraestrutura dentro do bairro, porque nós temos um grave problema de transporte público, onde é influenciado diretamente pela incapacidade, pelo estrangulamento da barragem do Bacanga. Outras reuniões vão acontecer em mais 4 polos da capital: Cidade Olímpica, Coab, Centro e Coroadinho. Segundo o secretário, até setembro o plano será elaborado e entregue à Câmara Municipal dos Vereadores. Nós, depois que realizarmos aqui, no final desse mês, início de agosto, as audiências públicas, nós iremos então processar isso, transformar no documento e esse documento deve ser encaminhado à Câmara até no máximo dia 30 de setembro. E vamos mostrar agora a história de Jaime da Silva Rosa. Ele é tetraplégico e vive sem apoio nenhum da família. A ajuda vem de vizinhos. Jaime não anda e tem os movimentos limitados do corpo. A maior parte do tempo deitado e sozinho. Jaime da Silva Rosa, de 44 anos, trabalhava como pintor e há 7 anos foi diagnosticado com tetraplegia espática. A doença impossibilita que ele movimente os membros inferiores e superiores. A maior parte do tempo, Jaime fica deitado nesta cama. Depois que ficou assim, Jaime foi abandonado pela família. E agora quem cuida dele é a feirante Ana Célia, com a ajuda de mais 3 vizinhos. A Casa Simples fica na Cidade Olímpica. A feirante está em busca de ajuda para tratamento médico de Jaime. A situação dele não é fácil, fica de segunda a segunda, de terça a terça, essa posição. Ao final de semana a gente leva para a igreja e aí fica aqui trancado,
Só assistindo televisão. Jaime da Silva recebe um salário mínimo de auxílio-doença. O dinheiro é utilizado para pagar despesas como alimentação e medicamentos, mas ele não tem condições de se deslocar até o hospital para fazer fisioterapia. Ele conta que não sabe o motivo de ter sido abandonado pela família e a situação fica ainda mais difícil sem o tratamento adequado. Andar e ter o meu tratamento, né? E as pessoas que olharem no momento desta matéria que venham tocados ali para me ajudar, né? Sobre o meu tratamento. E o telefone de contato para ajuda é o 91716112. Vou repetir, 91716112. E o cultivo de hortaliças aqui no Maranhão requer cuidados especiais, principalmente quando se trata das altas temperaturas. Na região sul do estado, os cuidados com o solo são redobrados. Wilton Barbosa. A verdade é que a plantação de hortaliças exige do produtor um cuidado sempre especial, seja no período da chuva ou do sol. Isso para que a plantação permaneça sempre dessa forma, verdinha. Afinal de contas, quanto menor a produção, maior será o valor cobrado ao consumidor. A temperatura nessa época do ano pode chegar até 40 graus. Nestas condições, os produtores precisam estar atentos para garantir bons resultados no plantio. Cláudio Araújo sabe muito bem o que isso significa. Sempre molhar 2 vezes ao dia, ter os horários, né? Porque aqui no meu caso eu molho aqui o meio-dia e agora na parte da tarde. As hortaliças mais cultivadas na região são alface, cebolinha, couve e coentro. O preço pode subir em tempos de chuva, quando a produção fica comprometida. Raimundo Nonato conta com a experiência para não ter prejuízos. Esse mês de julho e julho ele é o mês melhor, esse tipo de plantio, alface, coentro. Folhagem é o mês melhor, e de setembro em diante aí já esquenta muito, aí não fica muito favorável para a gente plantar não. E o Dia News fica por aqui, um ótimo início de semana para você e amanhã tem mais.